Olá galera, eu sou o Nano e hoje eu tô aqui para falar para vocês do Semstorm Quickfire TK, que é esse lindo tecladinho mecânico aqui. Então, antes da gente começar a falar especificamente deste teclado, eu quero esclarecer uma coisa porque acho que nem todo mundo vai saber exatamente o que é um teclado mecânico. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é esclarecer o porquê de existir um teclado que custa R$500. Qual o motivo de ter um teclado que custa R$500? Na verdade, tem até mais. Esse aqui custa R$500. Tem teclado, você acha facinho, teclado de 1.500. Na verdade, esse aqui que eu tô abrindo tá 1.300, mas tem de 1.500 também. Esses teclados são chamados teclados mecânicos. Eu vou explicar rapidinho só para quem não conhece e não sabe o que é um teclado mecânico. Os teclados mecânicos, eles oferecem algumas vantagens com relação aos teclados comuns. A maioria dos teclados que, pelo menos quem não sabe o que é um teclado mecânico deve ter usado na vida, deve ser um teclado desse tipo aqui. Na verdade eu tirei a parte de cima dele, aqui a gente tem as teclinhas, mas essas teclinhas, você tem uma membrana aqui de plástico, e as teclas elas pressionam a membrana, e a membrana por baixo dela tem um circuito. Quando você pressiona a membrana, ela desce e encosta no circuito, fazendo contato no circuito. E a maneira com que a tecla vai se comportar, quanto de força você vai precisar pôr, o que feedback ela vai te dar no seu dedo, vai estar tudo definido pela característica dessa membrana plástica aqui. É um tipo de teclado, assim, muito bom por um aspecto. Se não existisse esse tipo de teclado aqui, se ninguém nunca tivesse inventado esse teclado de membrana, teclados de computador iam custar isso aqui. Agora, o que o teclado mecânico é diferente? O teclado de membrana, você tem que apertar até o fim a tecla. A membrana tem que encostar no circuito para ela fechar o contato e registrar o clique. E além disso, ela vai desgastar relativamente rápido. Isso aqui é um pedaço de borracha que vai desgastar. O teclado mecânico, se a gente olhar nele, ele vai ter um botãozinho dedicado para cada tecla. E esse botãozinho, na verdade, é um botão mecânico. Ele tem uma haste lá dentro, tem uma mola, tem todo um mecanismo. Então é uma coisa bem mais complexa. E aí, quando você aperta, ele tem um acionamento lá dentro. Existem vários tipos de teclados mecânicos, eu vou falar mais pra frente no vídeo, quando eu for falar qual o tipo desse teclado aqui. Essa característica dos teclados mecânicos, de ter um botãozinho dedicado para cada tecla, ela, deixa o teclado bem mais durável, porque as empresas que fabricam esses botõezinhos, por exemplo, a empresa que fabrica desse meu teclado aqui, que é a Cherry, é uma das mais conhecidas, uma das melhores. E assim, os botões são feitos para milhões de cliques antes dele poder dar algum defeito. Então eles têm uma durabilidade muito maior no geral. Eles são mais confortáveis, você pode escolher um tipo de botão que tenha um feedback que te agrade mais. Você tem vários tipos, eu vou falar daqui a pouco desses tipos. E assim, no geral, essa questão é a durabilidade e o conforto. E para algumas pessoas, tipo eu, adoram o barulho do teclado mecânico. Vamos falar agora então especificamente do Quickfire TK. A Semstorm, para quem não sabe, nada mais é que uma submarca da Cooler Master. Então ele é um Cooler Master, tanto é CM Storm, CM é de Cooler Master. Na caixa, ele veio nessa caixinha aqui, uma caixinha relativamente simples, sem nada muito chamativo, uma caixa normal para um teclado. Talvez um teclado de R$500 você esperasse uma caixa um pouquinho melhor, mas eu já vi teclados mais caros ainda que a caixa vem simples, e a caixa não interessa, a caixa a maioria das pessoas vai jogar fora. Dentro da caixa a gente veio o teclado em si,
o cabo, que é um cabo de 1,80 m USB para mini USB, não é um micro USB, é aquele cabo antigo que usava para carregar câmera, esse tipo de coisa. Mas eles mandam, o cabo é um cabo de qualidade, ele vem com revestimento de tecido, então é um cabo bom. Além disso, veio esse papelzinho que não fala muita coisa, ele tem algumas informações de garantia e isso de instruções. Ou seja, muita coisa você vai acabar tendo que procurar na internet, porque não são muitas instruções. Além disso, ele veio com a ferramenta de remover a capa das teclas, então você pode vir aqui, encaixar e remover uma tecla. Isso é outra característica do teclado mecânico, a maioria usa esse padrão aqui de encaixe, que é o padrão criado pela fabricante desses botões aqui, da Cherry. E assim, você pode comprar só as teclas, só a parte de cima das teclas e substituir, personalizar, fazer esse tipo de coisa. E também é útil para limpeza. Esse meu teclado aqui eu já tirei, outro dia eu tirei todas as teclas e lavei as teclas, limpei o teclado todo, então isso é bem bacana. Agora voltando ao teclado, nós temos aqui nosso teclado. Ele é todo de plástico. Não pense que por ele custar R$500 ele vai ser de metal. Se você quiser um teclado mecânico com a parte externa de metal, você vai ter que desembolsar mais. Ele até tem, por baixo das teclas, ele tem uma chapa de metal que tem toda a extensão do teclado, só que ela fica por dentro. É a chapa onde as teclas se encaixam. Mas a parte externa é toda de plástico. Mas é um plástico que passa qualidade, não é um plástico fuleiro qualquer. Ele tem, nas teclas ele tem essa fontezinha dele que vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. É uma fonte mais gamer. Esse modelo aqui especificamente que eu escolhi veio com essa backlight branca, ele tem uma outra opção com a backlight azul. Se eu não me engano ele tem duas opções de cores, o teclado em si ele pode ser branco ou preto. E aí ele tem a opção da backlight branca ou azul. E os switches, ele usa o Cherry MX marrom. Ele tem a opção de vir ou com marrom ou com azul aqui no Brasil. Acho que fora ele tem outras opções, ele talvez tenha o vermelho também. Mas aqui no Brasil ele só tem o marrom e o azul, pelo menos nos lugares que eu vi para vender. Olhando aqui atrás, nós temos aqui o local onde o cabo encaixa, aqui no meio. E aí você tem três opções de direcionamento do cabo. Você pode pôr ele para sair aqui pelo meio, pode pôr ele para sair para um lado ou para o outro lado. Então você pode escolher aí o lado que você quer e ele fica bem firme nesse slotzinho que tem aqui para colocar ele. Ele tem 4 pezinhos de borracha, numa borracha significativa, para ele não sair deslizando na mesa. E ele tem esses 2 pezinhos que você pode desdobrar para deixar ele mais alto, só que ele já é bem alto. Eu, pessoalmente, costumo deixar os 2 fechados, mas se você quiser deixar ele mais alto ainda, ele já tem uma inclinação boa. Se você quiser deixar a parte de cima ele mais inclinado ainda, você tem a opção. O layout dele, como vocês podem ver, é um layout reduzido. Eles tiraram aqui as setas direcionais e home, page up, page down e juntaram aqui com o numlock, com o numpad aqui do lado. E aí quando o numlock está desligado, você tem as direcionais e esses outros botões. Quando você liga o numlock, esse aqui vira o numpad. É uma implementação interessante para fazer um teclado reduzido sem abrir mão do numpad. Tem hora que é um pouquinho chato, porque ou você tem o numpad ou você tem as direcionais, mas é uma implementação interessante. É melhor do que não ter o numpad de qualquer jeito. A Cooler Master oferece teclados semelhantes, mais ou menos na mesma linha. Eu acho que inclusive chama Quickfire também, só muda as 2 letrinhas depois. Sem o numpad, que aí aqui vai ter as direcionais e o home não tem essa opção de alternar para o numpad. Eles também têm eu acho que um em tamanho real, só que custa bem mais caro. Esse daqui é um dos teclados mecânicos com Switch Cherry MX mais barato que você pode comprar. Bem, vamos chegar aqui mais pertinho e ver quais são as funções de backlight e do que eu falei do numlock, esse tipo de coisa,
como é que funciona o software dele. Ele não tem nenhum software para instalar no computador, mas ele tem algumas opções que você pode configurar no próprio teclado. Vamos chegar aqui mais perto. Então, como eu já falei, um dos principais motivos por eu ter comprado um teclado mecânico é o barulho. Então deixa eu mostrar para vocês qual que é o barulho desse teclado aqui de pertinho. Esse tipo de switch aqui, esse tipo de botão para teclado mecânico, não é o tipo mais barulhento que tem. Eu até não gosto do mais barulhento. Existem basicamente 3 tipos principais de switch para teclado mecânico. A gente tem os lineares, que você vai apertando em algum lugar, ele atua como se você tivesse apertado a tecla, mas você não tem como saber mecanicamente que ela foi apertada. E aí lá no fim, quando ela bate lá no fundo, inevitavelmente vai fazer algum barulho. Esses são os lineares. A gente tem o vermelho e o preto, que são lineares. O vermelho mais leve e o preto mais pesado. Esse aqui é o marrom, ele tem o feedback mecânico. Então quando você aperta a tecla, você vai sentir, você tem como sentir o momento que você apertou de fato. E aí você pode simplesmente ali soltar a tecla e pronto. Que fica praticamente, não faz barulho. Ou então você pode ir até o fim e aí o plástico vai bater lá no fim e vai fazer barulho. Esses tipos com feedback mecânico existem 2. Tem o marrom, que é o mais leve, e o clear, acho que traduziria branco ou claro, que é o mais pesado. Esse aqui é o marrom, então quando eu aperto eu sinto quando eu estou pressionando e aí eu posso ir até o fim ou não. E além disso tem os que tem feedback sonoro e mecânico, que ele tem o mesmo, você sente quando a tecla está atuando e ele faz um barulho também no momento que a tecla atua. Esse aqui não tem o feedback sonoro. Os com feedback sonoro são os mais barulhentos de todos. Eles são os azuis e os verdes. Os azuis mais leves, os verdes mais pesados. Agora voltando especificamente para esse teclado, então praticamente tudo que a gente vai fazer nele, a gente vai usar essa tecla FN aqui. Vocês podem ver que a luzinha dela está apagada. Quando ela está apagada, eu posso simplesmente segurar ela e apertar qualquer coisa e usar ela como um modificador temporário para usar as funções aqui em cima. Mas eu posso também segurar ela e ativar ela, segurar ela ativa. Então ela acende a luz dela e aí eu posso, as teclas F passam a ser a função de baixo. E aí com isso a gente pode configurar a backlight aqui do F1 ao F4. O F1 a gente consegue ligar e desligar a backlight. Veja que as direcionais AFN e a F12 aqui são independentes do resto do teclado. As direcionais elas estão ligadas ao Numlock, elas só apagam quando você liga o Numlock, para indicar que você, na verdade elas são meio que uma segunda indicação se o Numlock está ligado ou desligado. Quando ele está desligado elas acendem para dizer que você tem aqui as direcionais. E voltando aqui, a backlight a gente tem o F2 e o F3 para aumentar e diminuir o brilho. A gente vai tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis de brilho do teclado. A gente pode diminuir e aumentar aqui como quiser. E a gente vai ter 3 modos que essas teclas vão funcionar. Então a gente tem esse modo aqui que ficam todas acesas na mesma intensidade. A gente tem esse modo que é tipo um breathing, ele respira, ele vai para fraco, forte, fraco, forte. É um efeito bem sutil. E a gente tem esse último modo aqui que ele fica só o WASD aceso. As outras teclas que acendem independentemente, elas vão ficar acesas ou não, elas continuam sendo independentes. Mas das teclas que controla por aqui, o WASD fica só eles aceso nesse modo. São esses 3 modos. Deixa eu voltar aqui para o meu modo normal. Da F5 a F11 a gente tem as teclas de mídia. A gente tem play, pause, stop, voltar, passar, mudo, volume para baixo, volume para cima.
também funciona normal. E aqui na F12 a gente tem a nossa tecla de travar o botão do iniciar. Então quando você aperta ela, ela acende e aí você pode apertar o botão de iniciar à vontade, ele não vai fazer nada. Isso é útil para jogos que você não quer sair do jogo por acidente, você trava ela lá e aí você não sai. Tem jogo tipo No Man's Sky que é bugado, que se você sair e minimizar o jogo, ele não volta. Aí a gente pode desligar aqui nosso F12. E aí a última coisa é que o nosso numpad. Vocês podem ver que o numpad está juntado aqui com as direcionais. Aqui a gente teria aqui no meio as direcionais, essas teclas aqui, Home, Delete, Insert. Elas estão todas juntas aqui. Então quando o numlock está desligado, por exemplo aqui as direcionais acendem. Isso indica que você tem aqui as direcionais para você usar. E essas teclas aqui, o Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, Print Screen, Scroll Lock e o Pause, você pode usar elas quando você desliga o Numlock. Esse Enter fica funcionando sempre, 1 e o 3 não funcionam com o Numlock desligado. E aí você liga o Numlock, isso aqui vira o seu numpad, um numpad normal de qualquer computador. E a última coisa que a gente tem aqui no nosso teclado, aqui a última função na FN, você pode configurar ele se você quer que ele funcione em N-Key Rollover ou em 6-Key Rollover. O que é isso? Vamos lá. N-Key Rollover é o seguinte, você pode fazer isso aqui no teclado, tacar a mão e apertar um monte de tecla, ele vai passar todas essas teclas para o computador. O computador vai receber todas essas, você apertou todas essas teclas, não importa quantas teclas você aperte. Isso é bom, mas existem alguns computadores que não são compatíveis. Então ele tem a opção do 6-Key Rollover, que ele só passa até 6 teclas. Então para mudar isso, você vai segurar aqui o FN, aí vai apertar, pode esperar ele acender também, funciona. Aí você vai apertar o 6 e o ESC, ele vai reiniciar em 6-Key Rollover. E aí agora você pode apertar quantas você quiser, ele só vai reconhecer, só vai mandar as 6 primeiras. E aí você pode, para voltar para N-Key Rollover, você aperta o N e o ESC com o FN ativo, você aperta o N e o ESC, e aí ele vai reiniciar de novo e voltar para N-Key Rollover. Então, o que eu falei para vocês do N-Key Rollover, aqui ó, eu estou no modo 6-Key Rollover. Então, se eu apertar um monte de tecla ao mesmo tempo, ele só vai detectar as 6 primeiras. Se eu passar ele para o modo N-Key Rollover, espera ele reiniciar, e aí agora ele detecta todas as teclas que eu pressionar. Vocês podem ver também que ele não tem ghost, então ele só aperta mesmo as teclas que eu pressionar. Isso é muito bom, apesar dele ser um dos teclados mecânicos mais baratos que tem, ele funciona bem nesse sentido. Ele nunca vai... Esse tipo de teclado aqui, como eu mostrei para vocês o mecânico, como funciona a grade dele, às vezes você aperta 2, 3 teclas e aí ele acha que ele apertou outra tecla que você não apertou, tá apertada junto. Isso nesse tipo de teclado aqui não acontece. Então pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica desse teclado, pode pôr aí nos comentários, eu vou ver se eu consigo responder. Se eu não conseguir, eu dou uma pesquisada. No geral, eu posso até fazer alguns testes se alguém quiser. É um teclado caro? Mas se você for ver, se quiser um teclado mecânico, é um dos teclados mecânicos mais baratos que você vai conseguir. E esse som aqui, ó, eu gosto muito disso. Sim, é um teclado caro? É um teclado que vai durar muito? Vale o tão caro que ele custa mais? Não sei. Você consegue comprar um teclado de membrana bom na faixa de R$100, 150 no máximo. E um teclado mecânico vai começar aí a partir dos R$500, que é esse aqui. Você até consegue uns que não usam switch da Cherry MX, usam switch chineses, mais barato. Na China você consegue encontrar alguns de R$300, alguma coisa assim, mas muito mais barato que isso você não vai conseguir. Esse aqui ele vai custar 4, 5 vezes mais que um teclado de membrana bom. Vale a pena, você tem que avaliar o seu caso. Na verdade, assim, eu acho que
Eu sei que é meio utópico, mas o ideal seria todo mundo ter um dia a chance de usar um teclado mecânico antes de comprar um, porque é muito caro. Eu, pessoalmente, a única experiência que eu tinha tido com um teclado mecânico antes desse foi num evento lá na Polônia que eu usei um por 3 minutos numa demonstração. Assim, não deu pra testar de verdade. E além disso eu tinha comprado um outro da Corsair que eu comprei usado pra ver se eu conseguia mais barato, só que infelizmente ele quebrou 2 dias depois e eu tive de mandar de volta. Então assim, eu não tive experiência suficiente antes de comprar um teclado mecânico. Mas o que eu fiz foi pesquisar muito antes de comprar um. Eu levei anos planejando a compra do meu primeiro teclado mecânico para ver se realmente eu precisava de um teclado mecânico ou não. Eu acho que pela questão de conforto, se você tiver o dinheiro, é capaz que ele vá durar 5 vezes mais que um teclado de membrana bom. Então talvez valha a pena sim gastar tanto dinheiro num teclado. Bem, espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aí abaixo. Como sempre, deem like aí no vídeo se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal e até a próxima.